toma o seu assento e abra a sua Bíblia lá no profeta Daniel, no capítulo de número 9. Livro do profeta Daniel, no capítulo 9, nós fizemos uma breve introdução a semana passada. Livro do profeta Daniel, capítulo 9. Eu tenho escolhido para nossa meditação a seguinte sentença: a oração em relação à soberania de Deus, a oração em relação ao plano, o grande plano de Deus, a oração em relação à soberania. Explico para você esta fala. É porque Deus disse para Daniel tudo o que iria acontecer. Deus falou para Daniel que o rei seria o Nabucodonosor, e que depois dele passou 45 anos, que depois seria o filho dele, o Belsazar, e depois seria os que representavam os medos e os persas, o Dario, e que depois do Dario seria o Império Grego, e depois do Império Grego apareceria um outro império, o Romano. Ele só não disse o nome romano, mas ele falou que era o grego, ele falou que eram os medos persas. Pelo menos 120 anos na frente, Deus disse para Daniel que aconteceria. Bom, irmãos, se a história do Senhor Deus, ela está escrita, como é que é orar? Porque eu tenho dito para vocês que, embora a história esteja escrita, a história está escrita, as coisas estão determinadas, quem fará parte dessa história não está determinado. Por exemplo, foi dito pelos antigos profetas que alguém trairia Jesus, mas não disse quem, não disse quem. Estava escrito que o cordeiro seria levantado, mas não falou quem o levantaria. Ou seja, por exemplo, Isaías 45, qual foi o primeiro império? O império o quê? Vou ajudar um pouquinho mais, vou ajudar um pouquinho mais, Babilônia. Beleza? Entenderam a minha ironia, né? O primeiro império era o babilônico. O segundo seria qual? Os medos e os persas. E o terceiro? Os gregos. Nos medos e os persas teria um rei, depois outro rei. Lembra disso? O pequeno chifre e o grande chifre? Lembra disso? O pequeno era o Dario, o grande era quem? Ciro, que ainda virá aqui, certo? Só que Isaías 45, que era para falar depois, mas eu não seguro minha língua na boca mesmo, estraga minha pregação depois, mas tudo bem. Isaías 45 é antes ou depois de Daniel? Muito antes. Daniel 45 fala assim: eis que eu levanto o meu ungido. Aí você pensa que é um pastorzão. Não, o Ciro. O cara nem nasceu, não tem nem a mãe dele nasceu, nem o avô dele nasceu. E Deus fala para Isaías: eis que eu levanto o meu servo ungido, o Ciro. Pergunta se o Ciro foi um homem que agradava a Deus. Nunca. Nunca. Então Deus já sabia e disse quem viria como rei. Então, aí sim, para que eu não me escape do meu tema aqui, sabendo disso, que as coisas vão acontecer, e eu escrevi assim: se Deus sabe tudo, de todos, como é que é orar? Se Ele vai fazer ou não vai fazer alguma coisa, porque Ele vai fazer, ou não vai fazer. Ele já sabe o que vai ou o que não vai fazer. Como é que é orar? Entenderam o meu tema então? E eu quero, na verdade, eu quero botar uma pulguinha na sua orelha, porque eu aprendi tanto nesse capítulo 9, meu irmão. E eu gostaria que você recebesse o que eu recebi do Altíssimo também, nesse capítulo 9. O que é orar, se o Senhor Deus sabe todas as coisas, se Ele sabe o que vai acontecer? Vamos ler o texto, e eu tenho que ler inteiro de novo, primeiro até o versículo 19. Temos que ler e depois a gente abordar, porque alguns irmãos esqueceram já, né? Capítulo 9, versículo 1, eu vou ler para vocês, e é isso, né? O que é orar em relação à soberania de Deus? A Ele saber tudo. Vamos ler o texto. Desculpa se eu ler rápido, é para que sobre mais tempo para a gente conversar, tá bom? Vocês me perdoam? Pode ser? Então tá bom. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos.
Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração, e com súplicas, com jejum, pano de saco e cinza, quer dizer, humilhação. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor meu Deus, grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio dos seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas no livro da lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque temos pecado contra ti. Olha quantas vezes ele fala que temos pecado. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos príncipes, os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém, como está escrito na lei de Moisés. Todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal, e fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito, com mão poderosa a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as suas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão ao redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende e age, não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade, o teu povo são chamados pelo teu nome. Amém, queridos? A oração em relação à soberania de Deus. Lembre-se que essa oração Daniel está fazendo depois do quê? Daquelas profecias apocalípticas do Senhor falar que se levantaria uma nação e que seria cruel, e que depois levantaria outra nação e seria mais cruel ainda, e depois levantaria outra nação que seria pior ainda, o leopardo, e desse leopardo sairia 4 chifres, e o reino desse Alexandre o Grande seria dividido em 4 nações, e que iria arrebentar toda a terra, e depois viria o Império Romano, e que iria o que? Crucificar o príncipe, o ungido. É por isso que ele está fazendo essa oração. Mas se tudo que ele disse vai acontecer, por que Daniel está orando? Então, eu escrevi assim, para que a gente entenda. Daniel, um exemplo a ser imitado. Daniel, um exemplo a ser imitado. Daniel começou a orar agora, a igreja, fala comigo. Começou a orar agora.
ele era adolescente no capítulo 1 desse mesmo livro. Ele não está orando agora, ele tinha uma prática de oração. Essa oração aqui é uma oração específica. Na adolescência, ele orava. Lá no capítulo 1 desse livro, ele se aplicou à oração. Lá no capítulo 2, no sonho que ele teve que interpretar, ele e os 3 meninos, na adolescência, na interpretação do sonho, ia matar todos os sábios. No capítulo 6, quando jogaram-no na cova dos leões, ele orou, ele não orou ali? Ele orou ali também, e agora com 85 anos aproximadamente, ele está orando. Então a oração não é uma ondinha para Daniel, diga isso, oração não é modinha, não é onda, meu irmão. Oração não é quando a coisa vai ruim, oração não é quando a coisa vai mal, não, é uma prática, é um procedimento constante. Agora o homem está já na quarta idade, e ele está orando, e olha, que oração, hein? Que oração! Então uma vida dedicada à oração, um exemplo a ser imitado, uma vida dedicada à oração. Então, meu irmão, começa logo, tem uma vida dedicada à oração, porque Deus vai te revelar coisas maiores e profundas, Ele vai te contar coisas mais sérias. Se você não orar, não for uma pessoa de oração agora, Deus não te conta as coisas. Quando a gente ora, o Senhor não nos deixa cair, o Senhor não nos deixa tropeçar, o Senhor, Ele pleiteia a nossa causa. Quando você é uma pessoa de oração, meu irmão, não de fase em fase, mas quando você é uma pessoa de oração, Deus pleiteia a sua causa, Deus defende você, Deus cuida, porque existe alguém que se coloca na brecha. Às vezes nós nos sentimos muito especiais, sabe? Porque sabemos que Jesus morreu por nós. Nós somos especiais porque Ele morreu por nós. O sangue de Cristo nos tornou especiais. Mas, meu irmão, Deus quer encontrar nessa terra homens e mulheres que Ele possa contar. Que Ele possa contar para aquilo que vai acontecer, para aquilo que deve acontecer. Outra coisa, uma vida dedicada à integridade. Primeiro, uma vida dedicada à oração. Segundo, uma vida dedicada à integridade. 14 anos ele tinha no capítulo 1. E a Bíblia diz o quê? Daniel decidiu firmemente não, diga para mim, igreja, se contaminar. Se contaminar. E se nessa noite tem alguém aqui que já começou faz tempo e se contaminou, começa de novo, meu irmão. Faça um propósito. Renuncie, como o nosso irmão Mike pregou. E começa hoje, mas começa uma hora, pelo amor de Deus. Era um homem dedicado à integridade, um homem de vida íntegra, 14 anos, dedicado, não transgrediu os valores que ele recebeu. O pai dele não estava com ele, a mãe dele não estava com eles, os amigos dele lá de Judá não estavam com eles, e eles foram íntegros. Numa Nova York de hoje em dia, numa Paris de hoje em dia, numa Londres de hoje em dia, eles estavam ali, íntegros. Então Deus pode contar as coisas mais profundas para eles, Deus pode falar com eles, porque eles eram íntegros. Ah, mas ninguém vê a minha integridade. Integridade não é apenas para os outros ver, Deus quer ver a nossa integridade. Uma vida dedicada à integridade. E terceiro ponto, e aqui que eu gostaria de parar com vocês, uma vida dedicada à palavra. Veja comigo o versículo 1 e 2, veja aí, que aqui a gente vai parar um pouco, talvez nem saia daqui mais hoje. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei, verso 2, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, o quê? Veio o que depois? Eu, Daniel, o quê? Entendi, pelos livros, que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, entendi, e eu vou trazer para vocês, espero que seja para você uma bomba como foi para mim, espero trazer para vocês, porque a parte de Jeremias que ele leu, a gente prega aquele texto muitas vezes, mas não fala o que é para falar. A gente lê aquele texto, a gente fica feliz, tem canções aqui, daquele texto,
E eu falei, meu Deus do céu, eu já passei perto, mas nunca atingi o alvo nesse texto. Eu já passei perto. Primeiramente, eu não quero ver isso. Primeiramente, eu quero pegar a palavra entendi. Eu entendi. Sabe, irmãos, eu estou preocupado. Sempre fui preocupado, na verdade, vocês sabem disso. Mas quando eu vejo na televisão o que eu tenho visto, irmãos, o sangue de Jesus sendo blasfemado, o evangelho do Senhor Jesus sendo reduzido a nada, e eu poderia falar uma palavra de baixo calão aqui, porque dá vontade. O evangelho precioso do Senhor Jesus sendo reduzido a cacas. Pessoas que não entendem nada, que não sabem do que estão falando, citando texto. Eu falava domingo, lá em Itaquá, que às vezes, meu irmão, a gente pensa que ser uma igreja bíblica é ser uma igreja que lê a Bíblia, e não é. Os católicos leem a Bíblia, os espíritas kardecistas leem a Bíblia, essas igrejas estranhas por aí leem a Bíblia, irmãos. Ser uma igreja bíblica não é ser uma igreja que lê a Bíblia dentro da igreja, dentro do culto. É ter entendimento escriturístico. Se você chegar para algum desses apóstolos e pastores por aí e perguntar, vem, o que é regeneração? O cara fala assim, é Nicodemos. Aí você fala, o que é Nicodemos? Ele fala, é um cara que foi de noite porque tinha vergonha de Jesus e foi encontrar com Jesus de noite. Mentira! Tem nada disso. Não sabe o que é regeneração, que é o fundamento da fé cristã. Se você pergunta para um desses apóstolos por aí, o que é inteira santificação, não sabe o que é isso. O que é justificação pela fé, não sabem. Como é que querem ser pastores? Como é que querem ser mestres? Como é que querem guiar o povo? Se não sabem, se não entendem, cita um texto fora do contexto. Ah, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Que pastor é aquele? Não sou eu, porque eu não sou pastor. Eu sou auxiliar do pastor supremo. O pastor é Jesus. Quem dá a vida é Jesus. Aí pega um texto fora do... Aí chama aquele ladrão do capítulo 10 de João de o diabo. Não está marcado que é o diabo lá. Nunca estava marcado. Não está errado chamarmos de diabo, mas não é. Não é. Então tá, eu tenho dito aqui nos nossos cultos que eu tenho me arrependido de muitas coisas. Eu tenho me arrependido de não incitar você a ler mais, a estudar mais, a pesquisar mais. Acho que eu fiquei traumatizado porque eu vi muitos alunos caírem da fé. Uma das maiores igrejas lá em Mogi das Cruzes. Uma das maiores igrejas em Mogi das Cruzes é de um cara que foi meu aluno durante 3 meses, não aguentou. Foi meu aluno de São João durante 3 meses, uma das maiores igrejas. Dá umas 10 dessas aqui, de povo, mas não sabe nada. Não aguentou o seminário, não aguentou a faculdade de teologia, não aguentou. Às vezes fazer o seminário é uma forma de filtrar as pessoas, de ver quem aguenta. Não entendem, não compreendem nada. Aí você vê o evangelho de Jesus sendo reduzido a toalhinhas, a água orada. Você vê o evangelho de Jesus sendo reduzido a porcarias. Há uma fala para ganhar dinheiro, há uma fala para enriquecer. Tem nada a ver com os apóstolos de Jesus Cristo, tem nada a ver com os pastores do Senhor, tem nada a ver com os ungidos que o Senhor chamou no evangelho. Eu entendi. Vai comigo de novo, deixa marcar Daniel, e vai comigo outra vez, lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 11. 2 aos Coríntios, no capítulo 11. Eu quero que você veja esse texto comigo. Veja comigo esse texto. 2 Coríntios, capítulo de número 11. Versículo 4. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4. Paulo aqui está fazendo um desabafo. Está fazendo um desabafo. Se na verdade,
Olha o que ele diz: se na verdade, vindo alguém e prega outro Jesus que não temos pregado, se aceitais espírito diferente do que tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse vocês de boa mente estão tolerando. A este de boa mente vocês estão tolerando. Sabe o que Paulo está falando aqui? Paulo, olha para mim aqui por gentileza. Paulo está falando assim: vocês de Coríntios, vocês ficam me rejeitando? Vocês ficam me rejeitando? Mas se vieram outros e pregaram outro Jesus, um outro evangelho, um outro espírito, vocês toleram, vocês suportam, vocês ouvem, porque aqui eles estavam rejeitando o apóstolo Paulo. Você acha que é só eu e só você que é rejeitado? Por isso que a Bíblia diz que quando a gente for perseguido é para glorificar Deus, porque de repente você é rejeitado, porque está fazendo a coisa certa, vocês toleram. Continua, versículo 5, porque suponho em nada ter sido inferior a estes tais apóstolos. Na linguagem de hoje, diz assim: a estes super apóstolos. A estes super apóstolos. A Bíblia na linguagem de hoje, na linguagem mais atual, ela diz assim: super apóstolos. Pois se alguém tem pregado a vocês aquele Jesus que nós não pregamos, ou se vocês escolhem um espírito diferente, todavia não me julgo nem um pouco inferior a estes super apóstolos, na linguagem da NVI. Verso 6: embora eu seja falto no falar, não sou nu. O que Paulo está falando? Vou ler para você na linguagem de hoje. Escute aqui para mim, olhe para cá, o versículo 5 e 6: todavia não me julgo nem um pouco inferior a esses super apóstolos. Ele está ironizando. Eu posso não ser um orador eloquente, eu posso não ser um orador, um pregador, um palestrante eloquente, contudo eu tenho conhecimento. Olha para mim agora, o que eu quero dizer com isso? Quando Daniel fala, eu entendi, não é pela cabecinha dele, ele leu alguma coisa, e discerniu alguma coisa. Paulo fala assim, olha, embora eu seja falto no falar, sabe o que Paulo está falando? Esses caras que pregam aí podem ser até mais animados do que eu, esses super apóstolos que estão falando por aí, pode ter as igrejas cheias, eles podem ser mimados e paparicados, mas eu tenho conhecimento, eu sei do que eu estou falando, eu não estou aqui de paraquedas, é isso que ele está falando. Então com isso, igreja, eu quero incitar você a aprender com Daniel hoje, a buscar entendimento. Eu falei aqui recentemente sobre os 2 jeitos maravilhosos de ouvir a pregação. Um jeito é o racional, um jeito é no seu intelecto, um jeito é no seu cérebro, que vai ajudar você a viver na parte biológica. Quando você entende a palavra, quando você conhece a palavra, você vive certo, você vive bem, ninguém te engana. Isso é um jeito. O outro jeito é o jeito espiritual, é o pão que você come, é aquilo que te alimenta e te fortalece contra o mal, contra o diabo. Mas a parte racional, por isso que Paulo fala, quando vocês se consagrarem, se apresentem em sacrifício vivo, que é o vosso culto o quê? Diga para mim, igreja, que é o vosso culto o quê? Racional, cerebral, mental, com entendimento. Entender, porque a Bíblia Sagrada tem começo, meio e fim. A Bíblia Sagrada não é para não ser entendida, ela é para ser compreendida e para ser comida. É que às vezes nós escolhemos uma coisa ou outra, ou comemos, ou recebemos. Mas entender, eu louvo a Deus, porque a igreja de quarta-feira, de sexta-feira, tem que botar sempre cadeira, sempre tem que botar cadeira, porque eu estou entendendo, se é mesmo, o meu discernimento é correto, eu tenho entendido que vocês têm gostado da palavra, eu tenho compreendido que você tem amado a palavra, e eu entendo que o Senhor tem derramado a palavra nessa igreja, como nunca antes derramou, e eu espero que Ele faça mais em nossas vidas.
e que você queira mais, que você ame. Não perca a unção, porque alguns entendem muito e não têm unção, e outros têm muita unção, mas não entendem nada. Então envergonha o Evangelho, envergonha o Espírito Santo. Eu gosto de ver os meninos novos aí, ouvindo esses pregadores radicais. Eu gosto. Tem um pregador radical que ele nem tem muito assim, muito conhecimento, mas quando eu estou daquele jeito, sabe assim, sabe aquele rito carnalzão, porque eu também passo por isso também, irmão. Acho que não fica carnalzão não? Acho que não fica estranho não? Eu fico estranho, meu irmão. Quando eu estou bem esquisito assim, eu boto aquele pregador lá, o Paulo Júnior, e deixo ele chutar a minha cara, porque ele é esquisito mesmo, mas deixo mesmo. Esse dia chegou um jovem lá em casa, estava meio esquisitão, aí eu falei, vem cá, você vai ouvir esse cara aqui, ó. Ouve esse cara aqui. Eu não mandei ouvir a mim, ouve esse cara aqui. Ouve esse cara aqui, eu falei para ele. Ouve, ele vai chutar tudo em você, mas deixa chutar. Entendeu? Quando eu estou assim meio melancólico, meu irmão, eu ouço um fruto sagrado. Vai, pauleira, é só rock and roll na minha playlist. É só pauleira. Está entendendo, queridos? A gente passa também, mas que nós tenhamos entendimento. Que você entenda. Vamos ver se dá para a gente caminhar um pouquinho mais no Daniel. Vai para Daniel, por gentileza. Eu entendi, capítulo 9, versículo 2, no primeiro ano do reinado, eu, Daniel, entendi, pelos livros, não é um só, pelos livros, que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, ao profeta quem? Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos, ele entendeu, diga ele, entendeu, pelo profeta Jeremias, diga ele, entendeu, pelo profeta Jeremias. Então vamos ver o Jeremias, capítulo 29, capítulo 29 lá do Jeremias. Só que aí eu quero que você já pule lá para o versículo, deixa eu ver aqui, lá para o versículo 13, não, é versículo 11, e se você de repente dá um gargalhadão, dá uma risadona, aí tudo bem, tá? Até me ajuda. Versículo 11, eu é que sei que pensamentos tem a vosso respeito. Já cantamos esse versículo, gente? Já cantamos? Diz o Senhor, pensamentos de, e não de, para dar o fim que vocês, então vocês me invocarão e passarão a orar a mim, e eu os buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo vosso, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar as vossas, olha para mim aqui agora, olha para mim, podemos receber esse texto? Podemos? Olha para mim, para cá, podemos receber esse texto? Olha para o título do capítulo 29. Olha para o título do capítulo 29. A carta de Jeremias aos cativos da... Você é um cativo da Babilônia? Eu sou um cativo da Babilônia? Eu não quero ser extremista, falar que essa oração nós não podemos orar, podemos? Mas vamos entender essa profecia que o Senhor fala, vocês vão buscar, eu vou ouvir vocês me buscarão e vai achar-me. Ele está falando para os cativos da Babilônia, para o povo. Foi uma carta que o Jeremias mandou para eles. Por isso que ele falou, eu entendi pelos livros e entendi pelo Jeremias a carta, eu compreendi. E saber disso muda as nossas vidas, porque você vai orar agora isso aqui diferentemente. Isso te traz vigor, isso te traz força. Porque você não é porque você de repente foi mandado embora do emprego que vai orar isso. Você não está cativo na Babilônia, você não é escravo na Babilônia. Então quando você orar essa oração aqui, você vai falar assim, quando você tiver numa situação parecida,
Agora vamos ler o que eu marquei para ler. Então você viu que é uma carta de Jeremias aos exilados. Versículo 10. Versículo 10. Assim diz o Senhor: logo que se o quê? Cumprirem para a Babilônia, o quê? 70 anos. Bom, olha para mim aqui. Daniel teve que fazer muita força para entender que era 70 anos? Teve que fazer muita força? Então o que é que Daniel entendeu aqui? Porque não é isso. Até você entendeu sem nem fazer força. Olha só, assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-vos a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não pensamento de mal, para vos dar o fim que desejais. E me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos enviarei, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor. O que Daniel entendeu aqui? Faltava 2 anos para cumprir 70 anos. Ah, meu irmão do céu. Então assim, meu tema é mesmo a oração e a soberania de Deus. Se Deus sabe tudo, o que é orar? Se Deus já vai fazer, o que é a nossa vida de oração? Meu Pai amado. O Daniel está olhando, sabendo tudo que vai acontecer. Está contando os anos. Faz 68 anos que eles estão lá. Falta 2 anos. Daniel olha para Jerusalém, olha para o povo cativo. Jerusalém olha para o povo escravo. E o que vê? Nada disso, porque o texto aqui diz assim, olha só, então me invocareis, passareis a orar a mim, eu vos ouvireis. Daniel, meu irmão, ele está vendo tudo e Daniel está percebendo agora que está faltando alguma coisa. Deus vai fazer tudo o que falou que faria, mas não pode faltar uma coisa: os servos dele. Aonde é que o Daniel entendeu que devia orar? Está aqui, está claro aí, está aí no versículo 12. Então vocês vão me invocar, vocês passarão a orar. Daniel olha para o povo, ninguém está orando. Daniel, então, você viu como é que a oração é? O nosso povo, os nossos príncipes, nós pecamos, e ele vai orando, nós erramos, nós falhamos, pisamos na bola, desfizemos do Senhor, blasfemamos, fomos maus, rebeldes, prevaricadores, saímos fora, desistimos. É a oração dele, pelo povo, porque Deus disse que faria. Mas uma outra coisa ele disse: vocês vão orar, eu não movo uma palha até que os meus servos estejam comigo nessas ações. Irmãos, Jesus está para vir? Está para vir, mas Jesus nos mandou orar. Ele mandou a gente orar dizendo o quê? Ora, vem Senhor Jesus. Muitos falam de que Jesus vai voltar, mas o que nós fazemos por isso? Será que não está na hora da igreja orar? Às vezes você olha para os tempos, para os sinais, e você fala: ó a tribulação, olha a perseguição, olha a besta, olha o falso profeta, mas e a oração? E eu buscar a Deus, e eu confessar o pecado, e pregar o evangelho, e anunciar a palavra, meus irmãos. O Daniel entendeu que escatologia passa pela nossa oração. O que é escatologia? A doutrina dos fins dos tempos. Escatologia é o estudo dos fins dos tempos. Não haverá escatologia sem a igreja orar. É isso que Daniel está aqui falando. Eu entendi. Quando eu li a carta do Jeremias, eu entendi. Não é os 70 que ele entendeu, meu irmão. Ele entendeu que eles deveriam orar. Que tudo que Deus vai fazer passa pelo nosso clamor. Aí, se você tiver curiosidade em casa, leia em casa capítulo 2 de, acho que Neemias, acho que é o 2, Neemias é um mordomo, é um copeiro, é um garçom na corte de, eu acho que de Dario, não me lembro agora, ele é um copeiro. O que Neemias estava fazendo? Orando. Aí o Neemias chega perante o rei, triste, acabrunhado, caído. Aí o rei pergunta: por que você está triste, Neemias?
Não, Senhor. Como é que eu não ficaria triste? Olha só a oração de Daniel se cumprindo em Neemias, porque Neemias é depois de Daniel, tá bom? Neemias é depois de Daniel, Neemias e Esdras depois. Então leia em casa. Ele aparece perante o rei, e o rei fala: por que está triste? Por que o teu rosto está assim? Parece que alguém morreu na sua casa. Aí ele fala: ó rei meu senhor, como eu não ficaria triste, estando a cidade de meus pais queimada a fogo? Como é que eu não ficaria, se os meus patrícios, a minha tribo está em Jerusalém morrendo? Se a cidade, se os sepulcros dos meus pais estão visitados por lobos? Aí o rei se constrange e fala: o que eu posso te dar, Neemias? Ó rei, se o senhor permitisse que eu fosse à cidade dos meus pais, e reedificasse os muros, e reconstruísse. O Neemias agora está orando, ele estava em jejum e oração. O que está aqui, olha, a oração do Daniel compungiu, constrangeu, encheu o coração dos judeus, e todos começaram a orar. E lá no livro de Neemias, o povo voltou para Jerusalém. Daniel já tinha morrido. O que ele entendeu, irmão? Que apesar da história estar escrita, uma parte fundamental da história, meu irmão, é que eu e você oremos. Não choremos o leite derramado, irmãos. Nós temos que orar. Eu entendi, não apenas que era 70 anos, mas eu entendi que nós não estamos orando, nós não estamos clamando, nós não estamos buscando. Vocês vão orar, né? Vocês invocarão, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Eu farei mudar a sorte de vocês. Congregar-vos-eis de todas as nações, de todos os lugares para onde eu mesmo vos lancei, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Eu vos trarei de volta depois que vocês orarem. Queridos irmãos, é isso que o Daniel entendeu. É isso que o Daniel entendeu. Então, o cumprimento de tudo aquilo se deu porque o povo de Israel orou. O povo clamou, o povo suplicou. Ele se preparou para orar de uma forma intensa, de uma forma fervorosa, de uma forma urgente, de uma forma quebrantada. Ele se preparou para orar. Que você e eu entendamos isso. Que você e eu compreendamos isso. Leia a Escritura. Se ao ler a Escritura você não for colocado de joelho, você não leu a Escritura, você apenas vislumbrou. Se ao ouvir o Evangelho, você não ser levado a orar pelo menos 2 minutinhos por dia, de manhã, à tarde e à noite, você não recebeu a Escritura. Se você leu a Escritura e está fazendo justiça com as próprias mãos, você não leu a Escritura. Se você leu a Escritura e você tem mais dó de Saul, você não leu a Escritura. Você não sabe o que está fazendo. Oremos, porque são tempos apocalípticos. É o fim dos tempos. Estamos em dias apocalípticos, em dias escatológicos. Você sabe disso. Por isso os pregadores radicais estão surgindo aos montes por aí. E talvez você nem se dê conta disso. Os pregadores loucos como John Wesley na sua época estão voltando. Eu espero que eu esteja entre esses aí. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos agora. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos nesse instante. É noite de arrependimento, de quebrantamento. É noite de arrependimento, de quebrantamento. Feche os seus olhos nesse instante. E por 3 ou 4 minutos eu gostaria que você orasse ao Senhor. Gostaria que você falasse com o Senhor. Que você abrisse seu coração ao Senhor nessa noite. Que você falasse com Ele, que você arrependesse do fundo da sua alma, do fundo do seu coração.
Feche os seus olhos, não saia do seu lugar agora. De repente você tem sido despertado de madrugada para orar e não está orando. De repente orar pela sua família, pelos seus irmãos que não são convertidos, dos seus irmãos que de repente desviaram e caíram da fé, das suas irmãs, dos seus pais. De repente o seu coração tem se enchido de peso negativo, tem se enchido de pesar negativo, de rebeldia, e você nem sabe o que está acontecendo, não tem nem ideia do que está acontecendo. Prefere ter dó de Saul do que ser um coração quebrado na presença do Senhor. Feche os seus olhos, curva a sua fronte, abra o seu coração.